Durante toda a nossa existência, nós passamos por diversas doenças que ceifaram a vida de diversas pessoas. Agora imagina só se algum dia você está se sentindo um pouco mal e acha que está com alguma virose ou até mesmo com uma gripe comum. Quando então você adormece e perde o total sentido do seu corpo, não podendo mais andar, falar e nem mesmo se movimentar de nenhuma outra forma. Já pensou? Bom, foi exatamente isso que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, quando a epidemia desconhecida matou aproximadamente 1 milhão de pessoas e deixou outras milhares paradas no tempo como estátuas vivas. E se você já gostou desse tema, por favor se inscreva no canal e deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Muito prazer, eu me chamo Jonatas Lamarck e hoje nós vamos falar um pouco sobre a misteriosa epidemia que matou milhões de pessoas em 1920. Quero também te desafiar a desvendar esse mistério juntinho comigo, beleza? Então, sem mais conversa fiada, vamos para o vídeo. Bom, mas como essa doença surgiu? Na década de 1920, uma doença desconhecida espalhou-se pelo mundo. Uma forma típica de encefalite afetou entre 4 a 5 milhões de pessoas, sobretudo na Europa e América do Norte, tendo levado à morte mais de 1 milhão de doentes. Fique ligado que os próximos minutos vão te surpreender. As causas permanecem ainda hoje desconhecidas, sendo que o sintoma mais comum e visível era a extrema sonolência, que deixavam as pessoas num estado letárgico. O que se sabia sobre a doença é que ela afetava o cérebro. A pessoa começava por ter alguns sintomas que se assemelhavam com outras doenças, como febre, náuseas, dores de cabeça, até ficarem letárgicas, paradas no tempo, sem o controle do seu próprio corpo, tendo alguns reflexos ou tics e variados graus de consciência. O conjunto de sintomas já tinha sido descrito antes, inclusive por Hipócrates, o grande médico da Grécia Antiga, considerado o pai da medicina, que batizou o fenômeno como letargos. Febre, tremor, forte fraqueza física, com a preservação da inteligência que afeta indivíduos com mais de 25 anos, sobretudo quando está frio e que pode levar à morte por pneumonia terminal. Mas só em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, quando a neurologia despertou entre a comunidade médica, é que foi nomeada de encefalite letárgica ou doença do sono. Sabe-se que, apesar dos registros antigos, só em 1917, dois médicos simultaneamente publicaram artigos identificando a mesma doença. Em Paris, França, o patologista e pediatra Jean-René Cruchet descreveu 64 casos. O conjunto de sintomas dos homens soldados da guerra variava e não fazia sentido, dizia. Alguns doentes tinham febre, outros não. A maioria queixava-se de dores de cabeça e náuseas. Em geral, os pacientes tinham perda de controle sobre os movimentos, mas todos dormiam muito. O que era assustador nestes homens é que eles não acordavam, descrevia Cruchet em sua fala. Uma doença a ser temida por todos nós, você não acha? No início da doença, os sintomas eram parecidos com várias outras patologias, mas à medida que progredia, não existia paralelo com nenhuma outra. Eles não estavam comatosos, estavam simplesmente a dormir. Pensou-se que poderia ser algum trauma físico ou psicológico por conta das guerras na trincheira. Cruchet narrou o que viu, mas o que ele não sabia é que do outro lado da guerra havia outro médico que estava a testemunhar o mesmo. Em Viena, na Áustria, o neurologista Konstantin von Economo encontrou a doença em mais de uma dúzia dos pacientes civis, sem históricos de doenças mentais, sem traumas físicos e sem sinais de infecção. Von Economo observou que os doentes reviravam os olhos, o que de fato é assustador. Mas havia algo mais estranho do que isso. Alguns tinham tiques estranhos, como pestanejar muitas vezes ou dizer a mesma palavra sem cor. Também havia sinais de esquizofrenia, quem salivasse de forma incontrolável ou permanecesse no estado catatônico, como se estivesse congelado. Comum a todos era a extrema sonolência. Os dois estudos foram publicados apenas com dias de diferença. Em Viena, a doença passou a ser conhecida como a encefalite von Economo. Já na França, teve o nome de Cruchet. Para o mundo, arranjou-se um nome menos controverso e que significa um inchaço no cérebro ou uma dilatação no cérebro que faz alguém dormir, ou seja, encefalite letárgica. A doença foi abafada pela gripe espanhola, mas não desapareceu. Muitos dos doentes ficaram como que congelados no tempo. Em 1966, em Nova York, o neurologista americano Oliver Sacks encontrou dezenas de doentes com encefalite letárgica no hospital Beth Abraham. Eles estavam sendo monitorados há anos, parados no tempo. O médico utilizou um medicamento para Parkinson no tratamento da encefalite letárgica. Os resultados foram imediatos e dramáticos, como o próprio Sack descreveu à BBC. Na altura, vulcões extintos entraram em erupção para a vida, depois de terem sido considerados, e se consideraram também,
efetivamente mortos. A euforia não se prolongou muito e o remédio começou a perder o efeito. 3 anos mais tarde, em 1969, Oliver fez outra experiência depois de observar que havia sinais de consciência nos pacientes sempre que um assistente hospitalar tocava piano. Foi aí então que a musicoterapia foi utilizada como forma de reabilitação. O que ele viu é que, quando se tocava alguma música, algumas pessoas levantavam-se e dançavam. Havia algo na música que penetrava e estimulava o sistema motor delas a ponto de entrar em ação. Era incrível. Não conseguia entender como era possível, lembra a BBC. A médica Concerta Thomas, diretora e cofundadora do Instituto de Música e Função Neurológica de Nova York e parceira de Sachs nesta terapia. Muitos tinham contraído a doença na infância e despertaram como adultos de meia idade, em um mundo completamente diferente. O medicamento usado por Sachs saiu de cena, mas a música foi sendo utilizada como terapia. Oliver Sacks faleceu em 2015, mas publicou vários livros, incluindo um chamado Alchemy, Despertares, que deu origem ao filme com o mesmo nome, protagonizado por Robert De Niro e Robin Williams, como forma de sinalizar que sim, aquela doença e epidemia existiram na época. A doença desapareceu dos holofotes repentinamente, não sendo conhecida até hoje a sua causa e o seu tratamento. Bom, se você gostou desse tema, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like para fortalecer o criador. E se algum dia te perguntarem como você sabe tudo isso, é simples, é só responder que você aprendeu no canal Planeta Mistério. Então é isso e até o próximo vídeo.